Um ótimo dia aí para vocês. Se você está assistindo pela manhã, bom dia. Se você está assistindo pela tarde, boa tarde. Se você que vai assistir também pela noite, boa noite. E a gente que está chegando aqui, boa tarde aqui, né? Luan já deixou lá o emoji do kimoninho. Pessoal, nós estamos na nossa terceira e última aula dessa série sobre Baby Class. E a primeira foi muito bom, nós falamos sobre processos cognitivos, né? Na segunda, nós falamos sobre alguns erros, né, que nós cometemos nas nossas aulas por falta de processo, né, processo de aprendizagem. Nós falamos alguns erros que os professores cometem, né, que eu mesmo já cometi, que você comete até hoje. E nessa última aula, nós vamos priorizar, né, sobre estratégias para que possamos ter sucesso nas nossas aulas de jiu-jitsu infantil, principalmente focado na Baby Class. Então, se você está comigo aqui, caneta e papel na mão, né? Aqui a gente vai falar muita coisa aqui que vai acrescentar e somar nas suas aulas. Beleza? Primeiramente, vou me apresentar para vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Daniel Batista, sou formado em Educação Física, trabalho faixa preta de Jiu-Jitsu, trabalho já há mais de 15 anos com Jiu-Jitsu e com Educação Física também, né? Sou pós-graduado também em Gestão Empresarial e fui recreador também durante muito tempo aí, já faz muito tempo, quer dizer, logo no início da minha jornada aí com a Educação Física, eu fiz um curso de recreador e isso me deu uma base muito boa também para eu entender um pouquinho sobre as crianças, né? Como elas se comportam, como elas pensam, como elas agem. Isso me deu uma bagagem enorme dentro do jiu-jitsu, beleza? Só para a gente deixar alinhado aqui, toda aula que eu começo aqui a gente faz um acordo e esse acordo é muito importante, né? Eu peço para que vocês tenham paciência, né? Para que eu possa passar todo o conteúdo para vocês e que no final, se você tem dúvidas ou se você quer expor também alguma coisa, dar algum exemplo, eu deixo para o final aqui uns 5 minutinhos para que vocês possam expor aí as dúvidas. Se eu puder responder também, eu respondo, né? Mas no final eu deixo um pouquinho para a gente interagir um pouquinho e vocês falarem também o que vocês pensam, o que vocês acham sobre as aulas de jiu-jitsu infantil e baby class, beleza? A aula de hoje a gente vai dar continuidade, então o mesmo assunto, né, sobre baby class, né, mas hoje nós vamos dar mais ênfase, né, na parte prática ali, o que acontece ali, né, no dia a dia, na linha de frente. Muitos professores têm dificuldade não só de lidar com as crianças, mas também lidar com os pais, né? Eu também tive muitos problemas, né? Eu tive muitas dificuldades, como lidar com as crianças, como lidar com os pais, né? Ao mesmo tempo que eu recebia crianças inseguras, eu recebia também os pais também muito inseguros, ainda mais quando se trata de criança na primeira infância. Então, ou seja, os filhos ali de 2, 3, 4 anos de idade, eles são o maior tesouro dessa família, ou desse pai, dessa mãe. Então é muito difícil, tem muita desconfiança para que essa família, esse pai, essa mãe, esses responsáveis entreguem essas crianças na mão de professores de jiu-jitsu, né? E é por isso que a gente está aqui. É por isso que tem a nossa metodologia para isso, para que nós possamos nos capacitar e aprender a receber essa família e a lidar com esse público que só tem crescido, né,
ao longo dos anos, né? Final da minha apresentação aqui, eu trabalhei muito tempo em grandes academias no Brasil, especificamente no Rio de Janeiro, né? Pude ter a experiência de trabalhar aí com grandes nomes do jiu-jitsu e das artes marciais. E agora estou aqui nesse meu desafio aqui pela Europa, trabalhando com jiu-jitsu também, né? E vivendo aqui o meu propósito de vida, que é expandir isso aí que eu aprendi para outras famílias, outras crianças, para os alunos afora aí do mundo, beleza? Vamos lá. Tem uma pergunta para te fazer e eu queria que você pensasse nisso aí e você pudesse entender o motivo dessa pergunta que eu vou te fazer. Por que a criança olha para os pais durante as aulas? Por que as crianças têm dificuldade na primeira aula de entrar no tatame? Por quê? Por quê? Eu não sei se é só comigo isso, mas vocês podem falar se isso também acontece com vocês. Aquela criança de 2, 3 anos de idade chega no tatame, chega perto do seu tatame na sua escola e ela não quer entrar no tatame, então ela se esconde atrás dos pais. Ou então quando ela entra ali, ela fica meio receosa, ela quer saber se a mãe está do lado de fora, se o pai está perto, se tem alguém da família ali mais próximo ali para que ela possa, se acontecer alguma coisa, ela ir sair correndo. Acontece isso nas suas aulas também? Acontece isso na sua academia? Acontece isso no seu tatame? Isso é normal? Isso é normal? Quando você está dando uma aula, a criança olha para fora, ou então quando a criança chega na sua academia, na sua escola, ela ao mesmo tempo ela quer entrar no tatame, mas ela tem medo de entrar, acontece isso. Isso é normal? Isso é normal. Sabe por quê? Porque comigo é muito normal. Comigo acontece até hoje, já aconteceu muito. Ó, o Luan colocou aqui, tem uns que só entram junto com os pais. Eu sempre recomendo que as crianças, que alguma criança nova na minha escola, né, nova no meu tatame, ainda mais quando se trata de baby class, eu falo, ó, pai, mãe, pode tirar o sapato, as sandálias, enfim, o tênis, pode entrar com a criança, deve entrar, eu sempre sugiro isso, eu sempre faço isso, eu não sei como você faz, mas eu sempre dou liberdade para que o pai e a mãe possam entrar nas primeiras aulas, beleza? E eu tenho mais uma estratégia importante também aqui. Sempre quando uma criança tem essa resistência de entrar no tatame, eu tenho 3 coisas muito importantes que eu vou falar para vocês aqui, que eu queria que vocês anotassem, que eu sempre uso nas minhas aulas. Eu sempre uso como estratégias para que eu possa não só conquistar as crianças e conquistar os pais também. Lembrando que é muito importante você conquistar os pais, conquistar as crianças, conquistar a família. Escreve isso aí, escreve isso. E eu vou te fazer outra pergunta. Como o Luan já respondeu já, eu quero te fazer uma outra pergunta. Você sabe por que as crianças, elas às vezes só querem entrar com os pais? Você sabe por que às vezes as crianças, os seus alunos estão fazendo aula e eles olham para fora e eles ficam procurando um contato visual com o pai ou com a mãe ou com algum responsável? Você sabe por que acontece isso? Você sabe por que isso? Eu quero te dar uma péssima notícia. Se você está comigo aqui agora, não sai agora dessa live, eu quero te dar uma péssima notícia agora e você precisa saber disso. Você sabe por que essa criança ela só quer entrar com o pai? Ela só quer entrar com a mãe? Ou então ela quer algum contato visual do lado de fora com algum parente, com algum responsável, com o pai, com o homem? Você sabe por que isso? Eu tenho uma péssima notícia. Eu tenho uma notícia péssima, mas eu tenho uma notícia boa também. E você precisa saber por que isso acontece, tá? Isso que eu vou falar agora está pautado, baseado em ciência, não é achismo. Ah, porque eu acho, porque eu penso. Não é. Isso acontece porque a maior referência dessa criança ainda é os pais. Ainda são os pais, ainda são os responsáveis. Essa é a péssima notícia. A boa notícia é que hoje eu vou te dar algumas estratégias para que essa referência não deixe de ser os pais. Mas, aliado aos pais, essa referência vai ser os pais e você e eu como professor. Isso ao longo do tempo, estudando, tendo experiência, errando muito, eu pude entender não só a cabeça das crianças, mas eu pude entender também como os pais podem ajudar
nesse processo de desenvolvimento e de aprendizado das crianças dentro das aulas de jiu-jitsu. E é por isso que muito professor desiste. E é por isso que muito professor não gosta de trabalhar com jiu-jitsu infantil. Porque eles não querem estudar, não querem entender qual é o verdadeiro processo, né, de desenvolvimento e de aprendizagem dessas crianças dentro do tatame. E é por isso que muitos deixam de ganhar dinheiro. E é por isso que muitos se limitam, né? Se limitam a dar aula só para adulto, então só de competição, ou então, enfim, só para graduado, se limitam, deixam de ganhar dinheiro. E é por isso que eu me destaquei em grandes academias do Rio de Janeiro, e é por isso que eu vim para cá como desafio agora, trabalhar aqui fora, porque é muito carente ainda. Se você trabalha com jiu-jitsu infantil, eu quero dizer para você, que nós somos minoria. Eu quero fazer uma pergunta agora. Se você está aqui agora na live comigo, me responde rapidinho aqui com um joinha. Você trabalha com jiu-jitsu infantil? Se sim, coloca um joinha. Se sim, coloca um joinha, só para eu saber. Se não, não bota nada. Continua comigo aqui que eu vou te ensinar aqui hoje 3 estratégias aqui para você passar a usar na sua aula de jiu-jitsu infantil. Então, se você trabalha com... muito bom. Se você trabalha com jiu-jitsu infantil, você já está na frente de muitos professores que não trabalham. Mas não trabalham porque não sabem, porque não se capacitaram. É muito comum você chegar na faixa preta, você ser um faixa preta, você ser um bom competidor, mas você não é um bom professor. Ainda mais quando se trata de criança. Mas eu não vim aqui para dar lição de moral em ninguém, eu vim aqui para tirar suas dúvidas e acrescentar cada vez mais conteúdo para vocês, beleza? Eu tenho uma boa notícia. Já estamos reativando o nosso canal do YouTube, lá vai ter muito conteúdo gratuito para você, toda semana, tá? Depois eu vou colocar nos stories aqui, vou colocar no grupo do WhatsApp também, e você vai receber essa notificação, beleza? Mas não é isso. Vamos lá. Como você consegue se tornar essa referência? Os pais, eles são, a princípio, a maior referência das crianças. Então, ou seja, a criança só quer entrar no tatame com o pai, só a mãe que pode amarrar a faixa. Quando acontece alguma coisa, ela corre para querer o contato visual, para querer falar com a mãe ou com o pai. E isso frustra às vezes a gente. E como a gente conquista isso? Como? É aos poucos. Essa conquista é aos poucos. São aulas e mais aulas, semana mais semana, step by step, de pouquinho em pouquinho, de grão em grão, de pingo em pingo, você vai conquistando. Beleza? Daniel, mas eu já consegui isso. Beleza, se você já conseguiu, fica comigo aqui que eu quero passar a minha visão, a minha opinião sobre isso e que deu muito certo nas minhas aulas. Beleza? Foram 3 estratégias que eu uso com os meus alunos para eu poder acolher e me tornar referência na vida dessa criança e dessa família. Número 1, se você está anotando, anota aí agora que eu vou te bombardear aí agora de anotação e de conteúdo. Número 1, acolhimento e recepção. Daniel, o que é isso? Eu tenho que virar recepcionista? Eu tenho que ser professor e eu tenho que ser a recepção também? Não é isso. Eu quero te dizer que algumas estratégias que eu uso, elas não só são simplesmente didática, pedagógica, na hora da aula. A gente fala na hora do vamos ver, na parte principal. Não. Tem coisas que eu uso antes da aula, durante a aula e depois da aula. O acolhimento é uma estratégia antes da aula começar. E o que seria isso? Eu gosto de receber as crianças, eu gosto de receber a família, diferente do que muitos professores fazem. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de chegar antes, deixar a parte do aquecimento, o meu circuito motor, seja lá o que for, montado. Depois o que eu faço? Eu vou de kimono já receber esses alunos na porta de entrada. O que é isso? Eu vou receber os pais, eu vou receber as crianças, eu vou lá dar boa tarde, bom dia, boa noite,
eu vou lá perguntar se precisa de alguma ajuda, como é que a criança está, se está tudo bem. Eu vou me relacionar, é uma parte onde que eu vou me relacionar não só com as crianças, eu vou relacionar com os pais também, com os responsáveis. Ali tem uma troca de informação, ali tem uma conexão inicial que você, professor, precisa passar naturalidade nisso aí. Tem que ser uma coisa bem natural, né? Procurar saber como é que está, se está tudo bem, como é que foi o dia, se tomou café, se acordou, se dormiu, se está bem, humorado, mal-humorado, se está bem alimentado, enfim, é uma troca de informação. É uma troca de informação. É um preparo para a criança entrar no tatame, beleza? Essa é a primeira estratégia. Essa é a número 1. Acolhimento e recepção. Isso é fora do tatame. Eu de kimono, fora do tatame, eu faço essa parte do acolhimento. Eu faço essa parte da recepção. E isso, quando eu falo, é da criança e da família. Beleza? Segundo. Qual é a segunda estratégia, Daniel, para você ter total atenção, para que você possa ser a maior referência dessa criança no seu tatame? A segunda estratégia que eu uso são estímulos visuais e ou sonoros. Lembra que eu falei que a maior referência de uma criança, ainda mais quando se trata de baby class, são os pais, são os responsáveis? Às vezes a babá, a avó que leva, enfim, o pai, a mamãe. Você sempre perde. Hoje a gente está criando aqui conteúdo, hoje a gente está criando aqui essa conexão, eu e vocês, para que você possa aprender, para que essa referência não troque, mas passa a ser você também a referência. Porque o trabalho é em conjunto e você vai entender no final o porquê que eu estou falando isso, que a gente vai fechar com chave de ouro. Beleza? Fica comigo aqui, que eu tenho mais 8 minutinhos para a gente fechar essa aula de hoje e eu liberar vocês para o almoço. Então vamos lá, estímulos visuais. O que é isso, Daniel? Eu procuro na beira do tatame, ou então alguma coisa bem afastada da beira, ou então do outro lado, no meio do tatame. Eu tenho essas duas estratégias, ou eu coloco bem perto, ou eu coloco um pouco mais afastado, ou eu faço os dois ao mesmo tempo. Essa é uma estratégia que eu uso para atrair a criança para dentro do tatame. Para dentro do tatame. Ou seja, algo colorido, algo que ela vai pegar e vai fazer barulho, exemplo, algum chocalho, alguma coisa que aperta, algum bichinho. São estímulos, anota aí, a segunda estratégia, estímulos visuais e sonoros. Posso dar uma outra estratégia aqui, um bônus? Preste atenção. Dificilmente alguém vai falar isso para você, ainda mais aqui na rede social, tá? As pessoas escondem. Elas querem vender coisas para vocês, elas escondem porque elas querem ganhar dinheiro com isso. Eu não, eu quero passar informação, conteúdo, para que você descomplique as suas aulas. Sabe o que eu gosto de fazer também? E é muito barato. Já viu aquela bolinha de sabão? Já viu aquele que você compra aí na loja de R$1,99? Eu já fiz muito isso. As crianças chegando, eu tô com aquilo ali e eu começo, antes das crianças entrarem no tatame, eu tô ali brincando, soltando bolinha, e as crianças, tem crianças que tinham resistência de entrar no tatame, elas começam a pisar no tatame, porque as bolinhas começam a ir para dentro do tatame, vão para um lado, vão para o outro. Então isso é um estímulo visual, que eu uso para atrair as crianças para dentro das minhas aulas. Lembra que eu falei que nós temos que passar a ser a referência, ter a aprovação das crianças junto com a dos responsáveis? Não é uma competição, é uma troca, e eu vou te ensinar e explicar isso no final dessa aula de hoje, o porquê que eu faço isso. Então vamos lá. Número 1, primeira estratégia, acolhimento e recepção dessas famílias. Galera, rapidinho, se você está comigo aqui até agora, curte aí essa aula de hoje, beleza? Curte, e depois deixe seu comentário. Tudo bem? Beleza? Primeiro, acolhimento e recepção. Segundo, estímulos visuais e sonoro. Você precisa usar isso, tá? Para ter a atenção dessas crianças. E número 3 e última, presta atenção. As bolhas molham o tatame, sim, mas quando se trata de criança, tudo vira uma diversão. Eles escorregam, o tatame fica molhado e a gente cria mais uma opção aqui de uma aula temática.
Não é toda aula que eu faço isso, mas de vez em quando, uma vez no mês, ou então uma vez na semana, eu uso isso como estratégia. Realmente molha. Sabe outra coisa também, que molha também, mas eu uso, né? Não uso sempre, mas de vez em quando eu uso. Na hora da pausa da hidratação, isso no meio da aula, isso é um plus, tá, galera? Já que tocaram no assunto aqui, é um plus. Eu faço a parte da hidratação, sabe como? Em vez de eles saírem do tatame para beber água e perder tempo, eu mando eles sentarem em roda e eu pego os copinhos descartáveis e eu sirvo a água. Lá, claro que eu não boto o copo todo, eu boto menos da metade. E eu sirvo cada um ali naquela roda e ali a gente troca uma ideia, eu falo sobre jiu-jitsu de valor e deixo eles beberem. É claro que uma criança pequena sempre um ou dois deixa cair, acontece. Mas, enfim, faz parte. É criança. É criança. Criança tem que ser criança. E é verdade, professor, realmente molha assim. Mas isso faz parte nesse dia, né? Isso já está dentro do planejamento. Terceiro e último, não posso esquecer. Fica comigo, não sai, tá acabando, tá acabando. Terceira e última estratégia, vínculo emocional. Que isso, Daniel? Que isso? Como é que isso acontece? Eu queria que você prestasse muita atenção nessa última estratégia. Esse vínculo afetivo, isso na verdade, isso conta muito. E é a chave, é a estratégia para a gente conquistar a confiança dessas famílias, né? Conquistar a confiança das crianças e da família. Acontece, esse vínculo emocional, queria que você escrevesse agora. Acontece quando a criança ela é vista, ela é valorizada e ela se sente segura. Vamos lá, é muita informação, né? Tá chegando no final, calma aí. Nossa, eu queria ficar com vocês aqui 1 hora só para explicar isso. Sério. Terceira e última estratégia, significa vínculo emocional. Quando isso acontece, Daniel? Quando a criança, quando ela se sente, quando a criança se sente, ela vê, ela percebe, você acha que a criança não percebe, mas ela percebe, ela se sente vista por você. E quando eu falo ela se sente vista, ela chegou, boa tarde, lembra que eu falei bom dia, chama pelo nome, algo que ela gosta de comer, que ela fez no dia anterior, então que vai fazer no dia seguinte, ela precisa ser vista, ela gosta de ser vista, ela chegou com uma sandália, com uma blusa do Mickey, com algum boneco, algum óculos, você brincou, falou, essa criança ela precisa ser vista, lembrada por você, professor. Número 2, ela precisa ser valorizada. E quando eu falo de valor, eu falo de, ao mesmo tempo, elogios, né? Elogios concretos, né? Parabéns, hoje você fez muito bem o armlock, a sua guarda está muito boa, você sabe se proteger, nossa, você está muito forte, viu naquela brincadeira como você não desistiu, você é corajoso, foi até o final, muito bem, parabéns. Valorizar essa criança. Valor, gera valor para essa criança. E é tão simples você gerar valor para uma criança. É com simples palavra, carinho, afeto, às vezes, um olhar. E a terceira e última, a criança se sentir segura. Segura quando eu falo nesse mundo de hoje em dia, de bullying, de agressões verbais, físicas, você precisa passar segurança para essa criança. Mesmo que ela se sinta incapaz, insegura, fraca, com medo, você precisa passar segurança para essa criança. E eu tenho certeza absoluta, que essa criança nunca mais vai esquecer desse professor. Se hoje nós estamos aqui em 13, 14, 15 pessoas nessa live aqui, mais de 20 já passaram por aqui, é porque um professor um dia acreditou em você e você se tornou um faixa preta, ou um faixa marrom, ou um faixa roxa. Alguém acreditou em você. Mas para alguém acreditar nessas crianças que estão entrando no seu tatame, alguém acreditou em você primeiro. Então, ou seja, você precisa valorizar os seus pequenos, dentro e fora do tatame. E para a gente fechar, eu quero falar o nosso tripé da conquista. Nosso tripé.
Eu falei as estratégias, as 3 estratégias, né? Que é acolher, os estímulos visuais e sonoros e o vínculo emocional. E como eu uso isso? Eu uso como um tripé. E na base do tripé, o que fica essa base? São os pais. Aquele pai que tem que entrar no tatame. Então, ele faz parte também dessa estratégia. Ele faz parte desse processo de aprendizagem. Então, o pai, a mãe, é muito importante. Qual a outra parte? O seu aluno. Mas antes de ele ser o seu aluno, você não pode esquecer que ele antes de ser o seu aluno, o seu cliente, né, aluno, cliente, ele é uma criança. É verdade. E lá em cima, na ponta desse tripé, é você, professor. E qual o seu papel? O seu papel é o que dá a direção. É o que dá o estímulo. É que traça as estratégias para que essa criança possa ter êxito. Quando eu falo aqui de você conquistar, de você, enfim, né, eu falo de você ser o melhor profissional. Eu não quero saber da tua capacidade técnica. Eu sei que todos aqui têm condição de dar uma aula tecnicamente falando. Se eu pedir para cada um explicar um armlock aqui ou um estrangulamento cruzado, todos vão dar detalhes diferentes do que eu dou, do que um outro faixa preta. Eu tenho certeza disso. Mas quando se trata de criança, são poucos que sabem lidar com isso. São poucos que sabem lidar com as famílias. Muitos falam que sabem trabalhar, que trabalham, mas no fundo, infelizmente, não sabem. Sabe por quê? Porque quando se deparam com as dificuldades, com as circunstâncias, eles desistem. Ou então falam que o problema é a criança, ou então falam que o problema é o pai. Ou então... Não é nada disso. São processos que precisam ser obedecidos. São processos que precisam ser feitos para que você possa ser o melhor professor. E eu queria te fazer uma pergunta. Como tem sido na sua academia? Como tem sido as suas aulas? Como tem sido? Como tem sido a sua baby class? Como tem sido? Difícil? Fácil? Não sei. Me fala aí. Me tira essa dúvida. Eu vou deixar aberto para vocês agora. Se vocês têm alguma pergunta, pode mandar. Manda. Que eu quero deixar uma frase aqui final. Ó, a Tassiana botou: eu aprendi bastante com o seu curso, método ABCD. E vai aprender muito mais agora. A gente tem uma novidade. Vamos lançar uma novidade aí para os nossos seguidores, para aqueles que acompanham o nosso trabalho. Vem coisa boa por aí, tá? Um curso muito bom, novo, onde a gente vai falar sobre transtornos, né? Onde a gente vai falar sobre psicologia infantil, baby class, como lidar com os pais, enfim, um curso totalmente completo e voltado para jiu-jitsu infantil. Na sua baby class, quantos alunos você atende? Boa pergunta, inclusive eu estava tendo uma reunião esses dias aqui em Portugal, eu estava falando sobre isso. Quando eu tenho alguém me ajudando, né, algum instrutor, algum auxiliar, eu boto um limite de 10 alunos na baby class. 10 alunos. Quando eu tenho 2, eu boto um máximo de 15. Ou seja, eu e mais 2, 15. Esse é o máximo que eu atendo. Tá? E Daniel, qual o mínimo que você atende? 8. 8. Mínimo 8 e o máximo 15 crianças. Beleza? Respondida a pergunta. Cecilzinha, Medeiros, Thaísa, como ensinar de uma maneira lúdica e divertida nas aulas infantis? Isso aí é ouro, é ouro. Ao mesmo tempo que você tem que entender o mundo deles, né? Você precisa ser técnico e você precisa ser lúdico. Então eu uso muito materiais, né, coloridos. Eu uso muito, pego técnicas e coloco
algo como bicho, animais, né, divertidos, algo assim. E eu conto histórias também, histórias que eu crio na minha cabeça e eu coloco isso para dentro do jiu-jitsu. Exemplo, as crianças me perguntaram sobre o quadro Mestre Carlos, Mestre L, então eu pego essas figuras, né, que são importantes do jiu-jitsu e faço uma história, dizendo que eles foram muito importantes, que na época deles eles se alimentavam muito bem e eles ensinaram jiu-jitsu para outras pessoas. Então eu faço uma história ali bem infantil, monto uma história que também não deixe de fazer sentido também com a história do jiu-jitsu e coloco de uma forma lúdica para eles também, para que eles possam aprender. Assim como eu faço com técnicas também. Exemplo, estrangulamento cruzado. Eu abro a porta da garagem, fecho a porta da garagem, né? Rolamento, eu peço para ele, uso as cores, peço para ele colocar o joelho no vermelho, o pé no amarelo, a mão no respeito e o carrinho vai lá embaixo, entrando na garagem, que seria a perna, entendeu? Essa é uma forma lúdica, né, de ensinar as crianças. Também aprendi muito com o método ABCD. Corey também, Álvares, seja bem-vindo aqui, muito obrigado. Tem coisa boa que a gente vai lançar aí, tá? Vinícius, primeira semana foi bem desafiador, mas aos poucos estou me dando bem com eles. É isso aí, Vinícius. Para mim foi difícil, é difícil ainda até hoje, que aparece cada coisa que a gente não pegou, mas sempre é um desafio, tá? São a base das minhas aulas. Obrigado. Método ABCD é fera demais. Obrigado, Vinícius. Eba. Opa, boa, galera. Boa. Daniel, eu ainda não dou aula na turma de Baby Class, mas quero avançar para esse patamar. Tá perdendo tempo, Thaísa. Tá perdendo tempo. Vamos lá. Se você precisar de alguma ajuda, se tiver o nosso WhatsApp, tem o nosso direct aqui, manda pra gente que a gente vai te ajudar a você pegar a sua primeira turma, beleza? Professor, como o senhor lida com os alunos muito hiperativos? Alunos que não se comportam